pessoal! Eu sou a professora Mariana Moreira Neves e vou tratar hoje com vocês um pouquinho de tutela processual do meio ambiente. Então, é aquela parte processual do direito ambiental. E aí vocês podem olhar para mim e falar, tá maluca, né? A gente nunca falou disso nem na faculdade, não existe uma matéria de processo ambiental. Não, gente, tá tudo aí dentro dos conceitos que vocês já sabem, ali de direito constitucional, um pouquinho de processo civil, e a gente só vai juntar isso para poder falar deles aí no direito ambiental. Então não é nada de novidade, não precisa se assustar. A gente vai aqui aos pouquinhos relembrando alguns conceitos para vocês e vendo como eles são utilizados aí na prática do direito ambiental, ok? Então, vamos começar. O primeiro instituto aí que eu trago para vocês, e obviamente que eu não consigo completar a matéria, né? Falar de todos eles aqui na nossa aula, mas eu trago os mais importantes, os que são recorrentes aí, o objeto de provas, de concurso, enfim. Então, vamos começar aqui pela ação civil pública. Aqui no Brasil, então, quando a gente fala de ação civil pública, a gente vai falar do artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal e também da Lei 7.347 de 85. Então, se você quiser pegar o material, dar uma lidinha e acostumando o seu inconsciente aí com a redação da lei, é ótimo, eu super indico para todos os alunos, ok? Para o vídeo, então faz após a aula para ir relembrando também, como você preferir, mas não deixa de ler o texto da lei. E qual que é o objetivo, então, da nossa ação civil pública? Tá uma letra um pouquinho menor, mas eu vou ler aqui para vocês, você pode anotar aí no seu caderno. A ação civil pública, então, ela vai servir para responsabilizar os agentes causadores de danos ao meio ambiente, os poluidores que a gente chama, né? Ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, à ordem econômica ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo. E quem que tem a legitimidade, então, para propor a ação civil pública? Isso está no artigo 5º dessa lei aqui que eu falei para vocês, ó, a Lei 7.347 de 85, que é a nossa lei sobre a ação civil pública. Então, quando tiver aqui, ó, da lei, é da lei da ação civil pública. Então, quem tem legitimidade? Qualquer um pode propor ação civil pública? Não. O cidadão pode propor ação civil pública? Também não. A gente vai falar disso, que vai ser a nossa ação popular. Mas o cidadão não pode, sozinho, propor aí uma ação civil pública. Quem que pode, então? O Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e o município, e também autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Aqui é tranquilo para vocês lembrarem disso, né, gente? Então vamos lá, Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal e o município, e também autarquias, empresas públicas, fundação ou sociedade de economia mista. E a ação, as associações que concomitantemente, então precisa ter os dois requisitos aqui. Vamos lá, primeiro requisito, a associação precisa estar constituída há pelo menos 1 ano nos termos das leis civis. E o segundo requisito, então, que é um mais o outro, né? Não é separado, é concomitantemente, os dois juntos. A associação que inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos, religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, eu trouxe um asterisquinho aqui para vocês, ó, para fazer uma pergunta. O sindicato, ele pode propor ação civil pública? Pode ou não pode, gente?
Sim, ele pode. Por quê? Porque ele é uma associação civil. Então, o sindicato pode propor ação civil pública. Então, quero que vocês lembrem que a associação, ela pode, mas ela tem que cumprir esses dois requisitos ali que eu coloquei para vocês. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, né? Pega lá o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, que eu coloco aqui também como LACP, né, para vocês nos próximos slides, para você gravar isso aí para a prova. E o que acontece se a associação legitimada ela desistir do processo, se ela desistir da ação civil pública sem se justificar, gente? Aí o Ministério Público ele vai tomar parte aí como polo ativo daquela ação civil pública. Mas eu trouxe em vermelho para vocês, que é para vocês não esquecerem. Precisa ser sem motivação, sem justificação. Então, se uma associação ela desistir da ação civil pública com motivos, né, ali com justificação no processo, não tem problema nenhum. Mas se ela desistir sem justificativas, o Ministério Público vai ser o polo ativo daquela demanda a partir de então. E quem que tem a legitimidade passiva? Quem que pode sofrer uma ação civil pública? Quem fez aí um dano ao meio ambiente, aqui no nosso caso, que a gente fala de direito ambiental. Então, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que eu coloco aqui umas abreviaturas para vocês, né? Então, tenho que esclarecer, se vocês forem estudar apenas pelos slides, pessoa física e pessoa jurídica, PF ou PJ, de direito público ou de direito privado. Pode um cidadão, então, ser o polo passivo da ação civil pública? Pode ser uma empresa de direito público, não tem problema nenhum. Pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado. E todo aquele que causar meio ambiente ao consumidor, ao meio ambiente, né, desculpa, ao consumidor, à ordem urbanística ou ao patrimônio cultural, à ordem econômica ou qualquer interesse difuso ou coletivo, que vai ser aí, né, o objeto de proteção da nossa ação civil pública, ok? Então, qualquer um, todo aquele que cometeu um dano. E qual vai ser, então, o objetivo da ação civil pública? Acabei me antecipando aqui, né, que eu já deixei uma dica para vocês, que vai ser a proteção desses interesses transindividuais, metas individuais, que eles ficam além ali do interesse público e do interesse privado. Por quê? Porque eles não são nem de interesse público e nem de interesse privado, eles são de todo mundo. E aí, o meio ambiente, ele está fundado essencialmente no interesse, no direito difuso. E o que é o direito difuso aqui para nós, então, gente? É o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A gente tem que fazer uma revisãozinha rápida aqui sobre esses institutos aí que pode ser objeto da sua prova. Eu, particularmente, tinha muita dificuldade em diferenciar um do outro, demorei um tempo para gravar, então tem que estudar, gente, não tem segredo, tem que fazer esquema, escrever, colocar na parede para você enxergar ali enquanto você estuda, é importante fazer essa diferenciação, tá? Então, direito difuso é aquele transindividual, indivisível, que a gente não consegue determinar os titulares. Então, são titulares indeterminados, ligados por uma circunstância de fato. E aí eu quero que você anote no seu caderno. Direito difuso, indivisível, indeterminado, o titular, e ligados por uma circunstância de fato, ok? E aí os direitos coletivos, eu quero que vocês lembrem o seguinte, quando a gente fala de coletivo, parece que é todo mundo naquele geralzão, mas não é. Precisa ser aqueles ligados por uma circunstância jurídica, por uma relação jurídica base. Então, por mais que fale o nome coletivo, não é de todo mundo, como a gente costuma pensar. O de todo mundo é o direito difuso, ok?
Então, vamos lá. Direito coletivo. Transindividual também, indivisível também, mas tem como titular um grupo, uma categoria, uma classe que está ligada aí, né? Essas pessoas dessa categoria, dessa classe, desse grupo, estão ligadas por uma relação jurídica base. Então, direito coletivo é para aquela determinada coletividade, não é indeterminado, como lá no direito difuso, ok? Esse é o macetinho aí, que foi a forma como eu consegui gravar. Mas se você prefere gravar de outro jeito, fica à vontade aí. E a gente tem, né, em terceiro aqui lugar, os interesses individuais homogêneos, ou também direitos individuais homogêneos, não importa. Que eles têm um objeto divisível entre os titulares, né? E os titulares são identificáveis, ligados por uma situação de fato. Então, direito difuso, circunstância de fato, interesse individual homogêneo, também circunstância de fato. E aí você me pergunta, professora Mariana, tem como dar um exemplo? Porque só colocar conceito fica difícil, né? Então vamos lá, gente. O direito difuso. O exemplo que eu trago para vocês é um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qualidade de vida sadia, enfim, isso é para todo mundo. O direito coletivo, gente, são pais de alunos de uma escola particular, por exemplo, que discordam do valor da mensalidade. Então, é um grupo, por mais que você não consiga individualizar quem são exatamente esses pais, ele é um grupo, tá? Uma categoria de pessoas ligadas por uma relação jurídica. E qual é a relação jurídica desses pais? O contrato que eles firmam com a escola, ok? E os interesses individuais homogêneos, gente. Interesses individuais homogêneos. A gente pode ter os consumidores que compram o mesmo produto e todos esses produtos têm um defeito em comum. Por exemplo, as pessoas que compram um determinado carro que vem com um defeito de fábrica e precisa fazer o recall. Essas pessoas são pessoas que possuem interesses individuais homogêneos, ok? Precisa haver um extenso número de pessoas lesadas. Vamos continuar aqui, gente. Importante, anota no caderno com uma caneta colorida, para você não esquecer. Não cabe intervenção de terceiros e nem denunciação à lide nos processos de ação civil pública, ok? Não pode intervenção de terceiros e nem denunciação à lide. E qual é a competência para a gente propor essa ação civil pública, gente? O juízo da onde ocorreu o dano, segundo o artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública. Se o dano ocorrer em 2 comarcas, será competente aquela que tomar conhecimento dos fatos por primeiro. Isso está previsto também no artigo 2º, parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública. Se o dano ele for regional, ele abranger aí mais de 2 comarcas, por exemplo, transfere-se a competência para a comarca da capital daquele estado. Isso está previsto no artigo 109, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. E, em caso de recurso da ação civil pública, você não gostou daquela sentença que foi dada ali, recurso vai para o TRF, Tribunal Regional Federal, artigo 109, parágrafo 4º da Constituição. Se o dano atingir mais de 2 estados ou houver manifesto interesse nacional, o juízo competente vai ser o juízo federal ou então um juízo estadual, ok? E eu quero que vocês lembrem que no direito ambiental a gente tem o mesmo instituto lá do direito do consumidor, a inversão do ônus da prova. Então, aquela pessoa que propõe a ação civil pública, por exemplo, o Ministério Público, ele pode sim pedir a inversão do ônus da prova. Falar assim, ei você, poluidor, você que causou um dano ao meio ambiente, traz para nós a prova de que você é inocente, já que eu não estou conseguindo provar
que você é realmente o autor daquele dano. Então, inverte-se o ônus da prova. A pessoa que cometeu o dano vai ter que mostrar no processo aí as provas que o juiz pedir. Isso está previsto, né, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 8º, e também na Lei da Ação Civil Pública, no artigo 18. E a sentença, gente? A sentença, ela pode ser de 3 formas ali. Ela pode ser uma condenação em dinheiro, o pagamento de uma indenização e o cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Vai ser o parar de fazer, parar de poluir, ok? E pode ser também, né, a imputação de uma multa ali naquela parte da condenação em dinheiro, né? Então, a multa, ela pode ser uma multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, e esse dinheiro, né, aqui, ó, da sentença, ele vai para um fundo, que vai ser o Fundo do Meio Ambiente, que vai servir para reconstituir as áreas danificadas. Então, esse dinheiro não é em vão, ele vai para esse fundo e vai ser destinado principalmente para reconstituir, recompor o meio ambiente pesado. E também pode existir uma multa liminar, que é aquela fixada no início do processo, como uma medida cautelar. Vai ser exigível apenas quando o processo tiver o trânsito em julgado. Então, a ocorrência da multa é lá no começo do processo, mas o poluidor, aquela pessoa que produziu o dano, ele só vai pagar de verdade o valor quando houver o trânsito em julgado da ação. Tranquilo? E os recursos? Os recursos são todos aqueles possíveis no Código de Processo Civil. E o recurso pode ter efeito devolutivo, que é aquele em regra que todos os recursos têm, e pode também ter o efeito suspensivo, mas o efeito suspensivo vai depender do juiz. Então, se o juiz conceder, aquele recurso pode ter um efeito suspensivo. Se o juiz não conceder, só o efeito devolutivo do recurso, ok? Isso está previsto no artigo 14 da nossa Lei da Ação Civil Pública. E a prescrição? Quantos anos a gente tem para propor a ação civil pública em caso de dano ambiental, gente? Difícil, né? Não é difícil, não. A gente tem todo o tempo do mundo, porque o direito ambiental, ele é imprescritível, ele é um direito difuso, um direito de todo mundo. Então, ele é indisponível e imprescritível. Não tem prazo para você propor aí a ação civil pública, tá? E o direito, né, esse direito ambiental, por ser um direito difuso e tudo mais, ele está previsto aí na Constituição, no artigo 225. E como que é feita a execução aí da sentença proveniente do processo da ação civil pública, gente? O Ministério Público, ele é obrigado a fazer a execução caso os colegitimados, caso a Defensoria Pública, a União, os estados, municípios, as autarquias, fundações, enfim, as associações, não o fizerem. Então, se tiver uma sentença que não for executada, o Ministério Público é obrigado a executá-la, mesmo que não tenha sido o autor daquela ação. Isso está previsto no artigo 15 da Lei da Ação Civil Pública. E como é que a gente faz aí com o dinheiro, né? O que eu falei para vocês? Que existe um fundo, que é um fundo ali do governo, que vai o dinheiro, né, proveniente das sentenças, das multas, das indenizações, para arrecadar o dinheiro para reconstituir o meio ambiente. E esse fundo vai chamar Fundo ao Meio Ambiente, ou então Fundo para a Reconstrução dos Bens Lesados. E é para onde vai o dinheiro aí proveniente das sentenças. Esse fundo, ele é administrado por um conselho federal ou então por conselhos estaduais. E é obviamente que vai haver a participação do Ministério Público e de representantes da comunidade dentro desses conselhos para fazer com que o dinheiro seja realmente destinado à preservação do meio ambiente. Isso está previsto no artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública. E agora a gente passa para o nosso segundo momento da aula. A gente falou de ação civil pública e vamos falar agora então de
inquérito ambiental, gente. O inquérito ambiental, ele não vai passar de um procedimento administrativo. A gente não pode dizer que ele é um processo, porque ele não vai para o judiciário, ok? Então, ele é um procedimento administrativo que vai ajudar o Ministério Público a produzir as provas que vão ser usadas na ação civil pública. Então, é uma investigação, ok? Quem preside o inquérito é o Ministério Público. Então, lembrem que é um inquérito civil, porque inquérito a gente já lembra de delegacia, de processo penal. Não, aqui a gente fala de inquérito civil. E pode solicitar aí, então, o Ministério Público informações, perícias, exames de órgão público ou de órgão privado. Tudo para fazer com que o inquérito civil seja completado aí. Opa, tô me perdendo aqui, gente, desculpa. Só o Ministério Público, então, ele vai poder instaurar esse inquérito, gente, nenhum outro pode. E também o inquérito, ele não é obrigatório. O Ministério Público faz se ele precisar produzir provas. Se ele não precisar produzir provas, ele pode simplesmente já instaurar, já propor a ação civil pública no Poder Judiciário. Tranquilo? Então vamos continuar aqui, gente. No caso de recusa, retardamento ou omissão dessas informações que vão preencher o inquérito, essas informações são indispensáveis aí para o inquérito, vai ser um crime a pessoa que não ajudar o Ministério Público, então que omitir, que se recusar, que retardar essa propositura aí, né, da ação penal, da ação civil pública, perdão, porque ela vai estar obstaculizando o inquérito. Então, vai estar obstaculizando a propositura aí da ação civil pública. E a pena, então, para esse crime vai ser de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 10 a 1.000 obrigações do Tesouro Nacional. Isso está previsto no artigo 10º da Lei da Ação Civil Pública. E subsidiariamente a essa pena aí, que pode ser aplicada a esse crime, podem ser aplicadas normas do Código de Processo Penal ao inquérito civil, ok? Então, por mais que seja o inquérito civil, no que for ali for um gap, o que tiver faltando para a gente saber como que ele vai ocorrer, vão ser utilizadas as normas do Código de Processo Penal, por mais que seja um inquérito civil. Por quê? Porque a gente vem do inquérito do direito penal. Tranquilo? Então, subsidiariamente, utiliza-se as regras do Código de Processo Penal. E quais são os princípios aí aplicados ao inquérito civil? O princípio da legalidade, que precisa haver aí pelo menos um indício da autoria, provas daquela materialidade. Não se pode instaurar o inquérito sem estar baseado em nada, sem estar baseado em provas concretas. Então, precisa haver a legalidade. E a obrigatoriedade. Eu acabei de falar para vocês que não é obrigatório o inquérito civil, mas é dever do Ministério Público fazer o inquérito, a não ser que ele tenha todas as provas. Se ele não tiver todas as provas possíveis para já propor a ação civil pública, é obrigatório a instauração do inquérito. Tranquilo? E publicidade. Não é um procedimento aí sigiloso de regra, a não ser que existam circunstâncias que realmente façam ser o sigilo algo muito necessário. Mas, de regra, o inquérito vai ser, então, público. E existem 3 fases do inquérito civil. Quais são elas, gente? A instauração, a instrução e a conclusão. Para a instauração, gente, o que é preciso? Só pode ser instaurado o inquérito mediante portaria do Ministério Público ou então por despacho lançado em requerimento ou ainda por representação por qualquer pessoa, autoridade ou associação. Isso faz parte
da fase de instauração. E a fase de instrução, gente, tranquilamente aqui como a gente conhece do processo, né? É a fase de colheita de provas, documentos, perícia, prova testemunhal, toda prova que puder ajudar o Ministério Público a comprovar o dano causado ao meio ambiente. E a fase de conclusão é o relatório final, que vai fazer o desfecho, então, daquele inquérito civil. O inquérito ele pode ser arquivado ou então ele vai gerar a propositura da ação civil pública. E também, lá no inquérito, a gente pode ter um compromisso de ajustamento. E eu quero aqui que vocês se lembrem que ele é parecido com a transação, ok? Mas não é igual. E eu já vou explicar o porquê. O compromisso de ajustamento da conduta, ele só se dá em razão do inquérito civil. Ele não acontece no processo. E aí o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública vai trazer para nós o conceito. Órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Então, um compromisso de ajustamento, ele tem eficácia de título executivo extrajudicial, porque ele é feito no inquérito, ele não é feito dentro de um processo. Então, se você entender isso, não tem como você errar na sua prova. Não precisa decorar, é só entender. Compromisso de ajustamento de conduta é título executivo extrajudicial. E aí, eu vou falar aqui para vocês o seguinte. Por que que não pode falar que é uma transação? Porque numa transação existe uma concessão mútua de direitos para que se chegue em um acordo. E por que a gente não pode fazer uma transação aqui, gente, no direito ambiental? Porque a gente fala de direito difuso, um direito que é de todo mundo. Então, você está abrindo mão de um direito que é de todo mundo, em razão de uma pessoa, que é o poluidor, por exemplo, que causou um dano ao meio ambiente. Isso é justo? Não é justo. É justo que só o poluidor, essa pessoa que causou o dano, abra mão aí de algumas coisas para beneficiar a coletividade de modo geral, e não o contrário. Ok? Por isso que não se pode falar aqui em transação. O MP não pode conceder, né, direitos ali que são da população toda em nome de uma pessoa só. Tranquilo? Vamos continuar aqui então. Terceiro momento da nossa aula, ação popular ambiental. E eu falei bem no comecinho que ação civil pública, só algumas instituições ali que vão poder propor, mas a ação popular pode propor qualquer um. Então, a Lei da Ação Popular Ambiental, ela é a Lei 4.717 de 1965. E a ação popular, ela está prevista também no artigo 5º da Constituição Federal. Tranquilinho? Vamos continuar aqui, ó. Ela pode ser proposta por qualquer cidadão e ela é uma ação gratuita, a não ser que seja comprovada a má-fé do autor. Então, se for comprovada a má-fé do autor dentro daquele processo, ele vai pagar custas judiciais, sim. E qual é o objetivo da ação popular, então, gente? É anular o ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, a gente não pode dizer que está simplesmente restrita a isso aqui, ó, a esses objetivos que eu acabei de ler para você, porque ela pode englobar todos os bens ambientais aí. E o objetivo dela também é a tutela de bens públicos e difusos. E o que a gente pode trazer aqui para vocês? Bens públicos, a gente vai falar de patrimônio público. E o direito difuso, então, vai ser o quê? O que eu tenho falado para vocês aqui a aula toda? Que o nosso bem difuso da nossa matéria é o meio ambiente. E também a ação popular, ela não precisa de
título de eleitor, ok? Mas já foi um requisito aí para a propositura dessa ação. Por que que hoje não se pede mais o título de eleitor? Porque é uma forma de você discriminar aquela pessoa que vai propor a ação. Por quê? Só tem título de eleitor quem é cidadão. E não bastava isso, gente. A pessoa, além de ter o título de eleitor, ela tinha que estar cumprindo aí todas as obrigações eleitorais. Ela tinha que estar com as obrigações eleitorais em dia para poder propor a ação popular. E isso obstaculizava muito aí o direito das pessoas. Então, hoje em dia, já não se pede mais o título de eleitor, porque qualquer pessoa, não importa se é cidadão ou não, se é estrangeiro residente no país ou não, né? Toda pessoa que estiver aqui, ela vai poder propor aí uma ação popular. Eu acho que eu falei ação civil pública agora há pouco, né? É muita coisa na minha cabeça, gente, me perdoem, a gente está falando de ação popular, ok? Então, pode propor ação popular todas as pessoas, independentes de cidadão ou não, ou estrangeiros residentes no Brasil. E o nosso quarto momento da aula, então, é o mandato de segurança coletivo ambiental. Eu quero que vocês lembrem aí, ó, que é mandado de segurança, não vão escrever errado, ok? E ele está previsto na Lei 12.016 de 2009. Então, Lei 12.016 de 2009. Qual é o objetivo do mandado de segurança coletivo ambiental, gente? É proteger o direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Então, é a mesma coisa lá do nosso mandado de segurança, mas vai ser um mandado de segurança coletivo, que envolve o direito de várias pessoas e não apenas de uma. Tranquilo? E o que eu tenho para falar aqui para vocês quanto ao direito líquido e certo? Como que a gente faz aí essa adequação? Quando que a gente sabe que o direito ele é líquido e certo? Quero que vocês pensem aqui no caso do meio ambiente. O meio ambiente equilibrado, ele é um direito de todos, ele é um direito difuso. E aí, quando a gente tem uma lesão a esse direito, a gente vai estar contrariando a Constituição Federal. E é por isso que a gente fala que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito líquido e certo. Ok? E ele é coletivo porque ele precisa ser impetrado por algum ente coletivo que represente a coletividade, não igual o mandado de segurança individual, né? Então vamos lá. Quem que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Um partido político com representação no Congresso Nacional, uma organização sindical, entidade ou classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos mais de um ano, né? Em defesa de seus membros ou associados, ok? Então é por isso que a gente fala que é um mandado coletivo, porque tem que ser impetrado por uma instituição que represente uma coletividade. Isso está previsto aqui no artigo 5º da Constituição Federal também. E o nosso quinto e último momento da aula de hoje é o mandado de injunção ambiental, gente. Qual que é o objetivo dele? Obrigar os poderes públicos investidos de regulamentar os direitos e liberdades constitucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, sempre que a falta desta norma torne inviável o exercício daquele direito. Por exemplo, adianta a gente ter a Constituição falando que a gente tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se não existe uma lei que regule a aplicação desse direito aí no mundo dos fatos, que a gente não sabe como fazer para realizar esse direito efetivamente? Não adianta nada. Então, com o mandado de injunção, a gente vai pedir uma lei que realmente faça aquele direito ser efetivo na vida prática.
E a gente pode restringir o mandado de segurança aqui no direito ambiental a prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania? Não, né, gente? Não faria sentido. Por quê? Porque a gente precisa que o mandado de injunção ele abranja todo e qualquer direito constitucional, seja ele difuso, coletivo, individual, puro ou homogêneo, ok? Então, não é simplesmente fechado, relativizado à nacionalidade, à soberania e à cidadania, e sim a todos os direitos constitucionais.